Agora eu vou chegar até para um cantinho, porque eu fico com um pouco de vergonha de ficar perto dela, porque ela é muito chique. E aí as pessoas olham pra mim e falam, nossa, coitada dessa Flávia aí. Vou chamar a professora mais chique, mais fina do Supremo, concurso Supremo TV. Até o nome dela é chique. A mãe dela, quando colocou o nome, já falou, nossa, essa daí vai ser fina, essa daí vai ser rica. Reivane Jabur. Linda! Uhul! Meu personal style ali, gente. Você tem? Me dá o seu telefone também, eu também quero. Chique essa menina aqui, ó. Vou lá sentar do lado dela agora, então. Caco Antigo sai de baixo já dizia, todo nome que termina em Ane é de pobre. Quando tem Y no meio, é mais pobre ainda. Portanto, de chique, nem o nome. Vai aí, lá. Querida, Boa. essa menina que é muito linda, que brilha parece. sempre, é a nossa coordenadora, que faz um trabalho maravilhoso para a OAB. E eu gostaria de dizer que eu me sinto muito honrada de ser coordenada por você. Ah, que bom. Eu que me sinto. É uma OAB forte e eu tenho certeza que sobre a sua coordenação nós vamos brilhar. Que bom. Então agora brilhe você. Tá, Vou para lá, então depois eu volto, Com gente. muito prazer, com muita alegria que eu aqui estou. Também para fazer a minha participação nesse esforço hercúleo que todos estamos aqui empenhados para coadjuvá-los nessa próxima prova de exame de ordem, né? E o que eu desejo é que fiquem o mais rápido possível, bem livre dela, para a gente alcançar outros voos, né? Para poder partir para outros sonhos. E vejam que eu aqui estou com a missão de fazer algumas considerações com respeito à parte do conteúdo que terão que trabalhar, que é a mais importante de todas. Porque, na verdade, todos os atributos que foram conferidos a mim no início não me cabem. Os atributos, na verdade, na realidade, são da minha matéria, porque a minha matéria é chique. Tá? É aquela matéria que nós respiramos, que é o direito civil. Nós vivemos o direito civil desde o nascimento com vida, quando adquirimos capacidade de direito, até a morte, quando o nosso patrimônio vai ser transmitido aos nossos herdeiros, né? Quer sejam eles legítimos, quer sejam eles testamentários. O direito civil é a parte do direito privado que disciplina exatamente aquelas relações jurídicas que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte do nosso cotidiano. São relações jurídicas extremamente familiares a todos nós. Porque são aquelas relações jurídicas que nós titularizamos até sem sentir, até sem perceber. Vejam que nós aqui estamos por força de uma relação jurídica que está disciplinado no direito civil como ramo do direito privado. E eu não sei se já perceberam como que a codificação civil ela é extremamente lógica. Porque começa o nosso legislador falando do nascimento com vida como marco inicial da personalidade. E no último livro, lá da parte especial da nossa codificação, nós temos o direito sucessório. Então, o legislador, ao elaborar a estrutura do Código Civil, tentou mais ou menos acompanhar o ciclo vital das pessoas. Quando a gente nasce, a gente começa a celebrar contratos, não é? Vejam, adquirir bens, sermos proprietários de bens, para constituirmos família e, no final, irmos a óbito. Porque essa é a única coisa certa que está para acontecer por todos nós e que nós esperamos que demore bastante tempo. Né? Então, vejam que todas as pessoas, elas são capazes de titularizar essas relações jurídicas que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte do nosso cotidiano. Por isso que o legislador começou disciplinando, dizendo, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E essas pessoas que são capazes de direitos e deveres na ordem civil são não só as pessoas naturais, os seres humanos dotados de estrutura biopsicológica, como também as pessoas jurídicas, aqueles entes abstratos que nós criamos na forma da lei, exatamente para desempenharem certas e determinadas atividades.
Vejam que, quando nós afirmamos que todas as pessoas são capazes de direitos e deveres na ordem civil, é porque elas que irão titularizar as relações jurídicas obrigacionais, figurando ora como credor, ora como devedor. É porque as pessoas que vão celebrar contratos, as pessoas que cometem atos ilícitos, são as pessoas que se tornam vítimas dos atos ilícitos praticados por outras, são as pessoas que exercem posse, que titularizam direitos reais, que constituem família ou que serão chamados à sucessão por ocasião da morte de alguém. No nosso ordenamento jurídico não há a menor possibilidade das coisas, dos animais titularizarem relações jurídicas, só as pessoas. Para as pessoas naturais, a personalidade começa a partir do nascimento com vida, enquanto que para as pessoas jurídicas de direito privado, a personalidade começa a partir do registro do ato constitutivo no cartório competente. Então, para as pessoas naturais, o nascimento com vida detectado pela respiração é o marco inicial da capacidade de direito. Enquanto que para as pessoas jurídicas, o marco inicial não será o início da atividade, mas sim o registro do ato constitutivo no cartório competente. Que no caso das associações, das fundações e das organizações religiosas, o registro é feito no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Enquanto sociedades, empresas individuais de responsabilidade limitada, o registro é feito na junta comercial. Exatamente porque associações, fundações e organizações religiosas são criadas na forma da lei para desempenharem atividades não econômicas, enquanto que as sociedades e as empresas individuais, elas são constituídas para desempenharem atividades econômicas, atividades empresariais. Vejam que para as pessoas naturais, a capacidade começa a partir do nascimento com vida e termina com a morte. A morte que pode ser real ou presumida. E guardem isso no canto mais precioso do coração. Nós podemos ter morte presumida, não só com prévia declaração de ausência, para aqueles que desapareceram do seu domicílio e não deixaram notícias do seu paradeiro, como podemos ter morte presumida sem a necessidade de prévia decretação de ausência para aqueles cuja morte fosse extremamente provável, mesmo que o corpo não tivesse sido encontrado, não tivesse sido localizado, porque estava em perigo de vida. Ou para aqueles que foram feitos prisioneiros em guerra e não foram localizados em até 2 anos após o término dela. Pessoal, 2 anos só para quem foi feito prisioneiro em guerra. Para aqueles que estavam no povoado próximo a Mariana, vejam, mesmo que os corpos não sejam encontrados, não sejam localizados, é possível presumirmos a morte, porque eles estiveram em perigo de vida e ela é extremamente provável. Mas nós só podemos passar a presumir a morte depois que esgotarem as buscas e averiguações. Guardem isso, ainda estão procurando. Por quê? Porque se eles conseguirem localizar o corpo e identificá-lo, a morte passa a ser real. Mas se o corpo não for encontrado, não for localizado, a morte passa a ser presumida. Ok? Para as pessoas naturais, início da personalidade, nascimento com vida. O término da personalidade é a morte. Por isso que quando a pessoa morre, vejam como faz sentido. Os bens serão transmitidos. Como é que é aquela coisa que faz assim? Eu já estou no teatro, me achando. Acabei de sair do camarim. Eu tive que fazer uma selfie no camarim, né, gente? Fez nota. Ou depois você curte lá, tá? Dá uma curtidinha lá. Vai dar popularidade, né? Ô, gente, mas a gente parece, inclusive, na idade. A gente regula, né? Eu, você, Flavinha, tudo da mesma faixa etária. Uhum. Mas olha só, pessoal. Então, quando a pessoa morre,
ela perde a capacidade de direito que tinha para titularizar as relações jurídicas. O morto não é capaz nem de ter direitos e nem de cumprir com deveres. Por esta razão, aberta a sua sucessão por ocasião da morte, vejam, todos os seus bens serão transmitidos imediatamente aos seus herdeiros legítimos ou testamentários, ainda que eles não saibam da qualidade de herdeiros, ou ainda que eles sequer tenham conhecimento da morte. Se o seu examinador perguntar qual é o fato gerador de aquisição da herança, responda seguramente, é a morte. Porque a partilha que nós vamos fazer no inventário não é atributiva da propriedade. A partilha é apenas para acabar com o estado de indivisão, darmos a cada herdeiro o equivalente do seu quinhão hereditário. Mas o que faz com que o herdeiro adquira a propriedade da herança é a morte de alguém. E essa transmissão é imediata para evitarmos que a herança fique acéfala, que a herança fique como coisa de ninguém. E nós falamos em herdeiros legítimos ou testamentários do morto, porque, na verdade, existem duas formas apenas de sucessão. Sucessão legítima, que é a que se dá em virtude de lei, e a sucessão testamentária, que ocorre em razão, em virtude da existência de um testamento. Qual é a diferença entre as duas? Na sucessão legítima, quem serão os herdeiros e quanto que cada um deles herdará, está na lei. Na sucessão legítima, nós temos que seguir uma ordem de vocação hereditária que fora estabelecida pelo legislador. E vamos proceder à partilha entre esses herdeiros exatamente como determinado na lei. Sendo que, na sucessão testamentária, os herdeiros serão aqueles instituídos, aqueles nomeados pelo testador, e nós vamos dar a cada um deles exatamente o tanto que o testador tiver manifestado em seu testamento. Portanto, se surgir alguma questão na qual o examinador pergunta quem serão os herdeiros e quanto que cada um deles herdará, primeiro passo, rezar. Segundo, pegar com Deus. Terceiro, desenhar. Para descobrirem a forma de sucessão que terão que trabalhar. Vejam que, se não houver informação acerca da existência de um testamento, é sinal indicativo que teremos apenas sucessão legítima. Se a pessoa falecer ab intestato, isto é, sem deixar testamento, tragam para a questão apenas os herdeiros legítimos, de acordo com aquela ordem de vocação hereditária que determina que primeiro nós devemos chamar os descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo, vamos decorar, salvo se o cônjuge sobrevivente fosse casado com o falecido, pelo regime da comunhão universal de bens, pelo regime da separação obrigatória de bens, ou se casado pelo regime da comunhão parcial, não existirem os chamados bens particulares. A lógica é a seguinte: se o cônjuge meia, ele não herda concorrendo com descendentes, porque ele só vai ser herdeiro quando ele não for meeiro, para não ficar desamparado, para não ficar desassistido. Agora, no regime da separação obrigatória de bens, ele não vai ser herdeiro concorrendo com descendentes, exatamente porque não vai ser meeiro. Quanto àqueles bens que o legislador não quis que se confundissem. Mas ele pode ser meeiro naqueles outros que foram adquiridos na constância do casamento por força da súmula, anotem aí, 377 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 377 do Supremo Tribunal Federal é aquela que determina que no regime da separação obrigatória de bens, vejam, no regime da separação obrigatória de bens, todos os bens que forem adquiridos durante o casamento irão se comunicar.
Então, cuidado, porque às vezes a lei impõe a algumas pessoas a se casarem pelo regime da separação obrigatória de bens, que a bem da verdade é igualzinho o regime da comunhão parcial de bens. Porque os bens adquiridos durante o casamento vão se comunicar, isto é, serão comuns do casal. Vejam que regime de bens para direito sucessório só precisarão preocupar na concorrência do cônjuge com descendentes. Porque ele vai concorrer com ascendentes independentemente do regime de bens. Aquela lógica que se ele meia, ele não herda, porque ele só vai herdar quando ele for meieiro, só vale na concorrência com descendentes. Porque na falta de descendentes, a herança será deferida aos ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. E na falta de descendentes e ascendentes, o cônjuge sobrevivente se torna o herdeiro universal. Todos os bens que compõem a legítima serão deferidos a ele, independentemente do regime de bens. E na falta de descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente, que são denominados herdeiros necessários, nós convocamos para a sucessão os colaterais, os mais próximos, excluindo os mais remotos, salvo, e é a exceção que cai em prova, salvo o direito conferido aos sobrinhos, filhos de irmãos pré-mortos ou indignos, de herdarem no lugar de seus pais, por representação. Na classe dos colaterais, os únicos que vão herdar por representação, ou que poderão herdar, serão os sobrinhos, quando forem filhos de irmãos pré-mortos ou indignos do falecido. Aliás, representação só existe entre os descendentes e na classe dos colaterais, excepcionalmente para os sobrinhos. Todos os demais herdeiros herdam por direito próprio. Bacana? Vejam que para convocarem, para responder aquela questão, os herdeiros testamentários, é preciso que o examinador diga acerca da existência de um testamento. Para se ter sucessão testamentária, nós vamos precisar dessa informação. De maneira que, se não falar nada de testamento a questão, é sinal indicativo de que vamos ter apenas a sucessão legítima. Sucessão legítima está intimamente ligada às relações jurídicas familiares. Porque os herdeiros legítimos são aqueles que mantinham com o falecido uma relação familiar constituída pela filiação, ou pelo casamento, ou em virtude das relações de parentalidade, ou até por força da união estável. Só tomem cuidado, porque embora a união estável tivesse sido erigida à categoria de entidade familiar equiparada ao casamento, os direitos hereditários do companheiro não são iguais aos direitos hereditários do cônjuge sobrevivente. Tá certo? O cônjuge herda antes dos colaterais e é considerado herdeiro necessário, o que significa dizer que ele necessariamente vai ser chamado a herdar. Nem que seja uma parte do patrimônio do autor da herança que nós reservamos para ele, chamado de legítimo. O companheiro não é herdeiro necessário. E ele não exclui colaterais, porque o máximo que o legislador admitiu é que os colaterais, o companheiro pudesse concorrer com os colaterais. E aí vocês vão lembrar de mim. Perder herança para filho, já? Perder herança para pai, tudo bem. Mas para o cunhado ninguém merece. O primo é uma puta sacanagem. Né? Então lembre, o máximo que o legislador admitiu é que o companheiro pudesse concorrer com os colaterais, recebendo 1/3 da herança. Sintam na pele, 1/3 para o companheiro, 2/3 para o primo. Às vezes primo que o falecido não via há anos, às vezes até inimigo, brigado na infância por causa da namorada, e o legislador mandou que se desse ao primo 2/3 e companheiro 1/3. É bonito isso? Não. É legal isso? Não. Mas é assim que eu vou ter que responder na prova. Tá certo? Pessoal, vejam que, para o direito de família, eu reputo alguns pontos importantes, sobretudo levando estatísticas que foram realizadas pela coordenação do Supremo com respeito às matérias que mais têm sido cobradas nos exames de ordem.
Fiquem atentos para a idade núbio, a idade mínima para casar. Vejam que só os maiores de 16 anos é que podem casar. Renatinha, você já pode. Os maiores de 16 anos já podem casar. Mas enquanto menores de 18, precisarão da autorização das pessoas sob cuja dependência legal estiverem. E se o pai de Mariazinha não autorizá-la a casar com Tonhão, só porque Tonhão é um pé rapado, pobretão, vejam que Mariazinha pode buscar suprimento de consentimento. O juiz autoriza, mas a lei obriga que o regime seja o da separação de bens. Menores de 16 anos, como regra, não estão aptos a casar. Não alcançar a idade mínima. E se é regra, como toda boa regra, tem exceção para cair em prova. Excepcionalmente, anotem aí, é possível o casamento dos menores de 16 anos nos casos de gravidez. Aliás, detalhe, a lei fala que é possível o casamento de menores de 16 anos, não só nos casos de gravidez, mas também para evitar a aplicação ou cumprimento de uma pena. Se o seu examinador na questão perguntar de acordo com o Código Civil, você vai colocar as duas hipóteses, gravidez e para evitar a aplicação ou cumprimento de uma pena. Mas se ele lhe der a oportunidade para esbanjar conhecimento, não perca a oportunidade de fazê-lo. É que das duas hipóteses que o Código Civil admitiu que o casamento de menor de 16 anos pudesse ser realizado, só uma é eficaz. Só nos casos de gravidez. Porque não há a menor possibilidade de um casamento servir para evitar a aplicação ou cumprimento de uma pena. É como se o legislador dissesse, o caso vai preso. Então vejam que, com a reforma do Código Penal, quando o casamento do ofensor com a ofendida deixara de ser motivo de extinção da punibilidade nos crimes de ação penal privada, o casamento deixou de servir para evitar a aplicação ou cumprimento de uma pena. Então, das duas hipóteses, só nos casos de gravidez. Só que o juiz autoriza, suprindo a idade, mas a lei obriga que o regime seja o da separação. Aliás, estão sujeitos à separação obrigatória. Já vamos guardar. Todos aqueles que para casarem dependerem de autorização judicial. Os menores de 16 anos, nos casos de gravidez, como também aqueles que estão no limite etário de 16 a 18 anos, quando houve recusa injustificada dos pais e o juiz supriu o consentimento. Aqueles que foram autorizados a casar judicialmente, são obrigados a se sujeitar ao regime da separação de bens. Não só estes, como também os maiores de 70 anos. Aliás, a obrigatoriedade, que me afigura flagrantemente inconstitucional, na medida em que discrimina a pessoa levando em consideração a idade dela. Por que os maiores de 70 anos não podem escolher regime? Por preconceito. Porque o legislador não acredita no amor de Tonhão, com 71 anos de idade, com Mariazinha, de 18 anos apenas. Né? Puro preconceito. E as pessoas que riem também estão preconceituosas, porque também não estão acreditando. Né? Então, vejam, Tonhão, com 71 anos de idade, na altura do seu vigor, com aquela cápsula azulzinha, né? Pode casar-se com Mariazinha? Sim. Mas a lei obriga que o regime seja o da separação de bens. E também aqueles que, para casar, aqueles que não deveriam ter casado. Professor Ival já passou aqui, Renatinha? Já? Ele vai vir. Gente, professor Ival, ele tem vício redibitório. O que é vício redibitório? É um defeito oculto que a coisa apresenta, capaz de tornar imprópria a uso a que é destinado ao teu valor diminuído. Tá? Quando se cair alguma questão de vício redibitório na prova, vocês vão lembrar do professor Ival. Defeito oculto que a coisa dele apresenta, capaz de tornar a coisa imprópria ao uso a que é destinado ou valor diminuído. Por que eu disse isso? Porque ele já casou 4 vezes. E a pessoa que casa 4 vezes e se separa nas 4, é vício redibitório. É defeito oculto. Mas se a gente perguntar para Ival assim, Ival, quem não deve casar? Ele fala, todo mundo, ninguém deve casar, ninguém deve casar. Mas para a lei só não deve casar o viúvo ou a viúva
enquanto não fizer inventário dos bens do casamento anterior e der a partilha aos herdeiros para evitar confusão patrimonial. Vejam, a mulher cujo casamento se desfez dentro dos 300 dias a contar da dissolução. A viúva ou a separada não devem casar nesses 300 dias. E para que elas segurem a periquita, pelo menos por esse prazo, a lei obriga que o regime seja o da separação de bens como forma de intimidá-la. Ok? Divorciado pode casar? Pode. Só não deve fazê-lo enquanto não fizer a partilha dos bens do casamento anterior, de novo, para evitar confusão patrimonial. Assim como o tutor, o nosso examinador adora tutela. Assim como o tutor ou curador não devem casar com seu pupilo ou curatelado, enquanto não prestar conta da administração dos bens dele e der a partilha aos herdeiros. E essas pessoas que não devem casar, se insistirem no casamento, sujeitarão a uma sanção civil puramente penalizadora no âmbito patrimonial. Porque essas pessoas que não devem casar são obrigadas a se sujeitarem ao regime da separação de bens. Cuidado para não confundirem essas pessoas que não devem casar com aquelas outras que não podem casar, que estão impedidas de fazê-lo. E os impedimentos preconizados na lei foram para evitar relações incestuosas, isto é, casamento entre parentes muito próximos, em defesa da monogamia, por isso que as pessoas casadas não podem casar, ou por caráter ético e moral, evitar casamentos que tivessem tido a origem do relacionamento deitado em raízes criminosas. Se alguém atentar contra a vida do meu marido, eu estou impedida de casar com este alguém. Bacana? Se as pessoas estão impedidas de casar, se as pessoas não podem casar, mas se casam a si mesmo, o casamento é nulo. A infringência, a violação de impedimentos matrimoniais gera nulidade absoluta do casamento. Enquanto que aquelas pessoas que não devem casar, se casarem a si mesmo, ficarão sujeitas ao regime da separação obrigatória de bens. Bacana? Vejam que outro aspecto importante também para considerarmos aqui é que tem determinadas pessoas, e nós já sabemos quais são, já relembramos aqui, que são obrigadas a se sujeitarem ao regime da separação. Mas se aquele que vai casar não se enquadrar nas hipóteses de obrigatoriedade de regime, eles terão a liberdade de escolher um regime diverso mediante a celebração do pacto antinupcial. Pacto antinupcial é um negócio jurídico por meio do qual os noivos vão escolher regime de bens. Quem escolhe regime de bens são os noivos. Porque a escolha de regime é na fase do meu bem. Quando tudo é só love, quando tudo é só amor. Tá? Então, o pacto antinupcial é um negócio jurídico preliminar. Porque ele antecede o casamento. Mas a eficácia dele depende da consumação do casamento. Porque a eficácia ficará condicionada à consumação do vínculo matrimonial. E por que que o casamento é uma condição? O que é condição? Condição é evento futuro e incerto. Futuro porque vai acontecer, incerto porque pode acontecer ou não. E eu já vi casamento terminar até no altar. Então, se o casamento acontecer, concretizar, o pacto antinupcial, desde que válido, e só será válido se celebrado por escritura pública, passará a ser eficaz. Bacana? Vejam que já dizia o poeta, que seja eterno enquanto dure. Por isso, a sociedade conjugal, constituída a partir da vontade dos noivos, com aquele singelo sim, não é para sempre, é só enquanto durar. O casamento se dissolve pela morte, pela nulidade, anulação, separação ou divórcio. E quanto ao divórcio, desde o advento da emenda constitucional 66, o que nós precisamos é desdramatizar o fim do casamento. Colocar na cabeça de uma vez por todas que casamento só é bom quando dá certo.
E a intenção do legislador foi essa, facilitar o fim do casamento. Porque se as pessoas são livres para casar, elas deverão ser livres para divorciar. Portanto, hoje, pessoal, não há nenhuma exigência mais de tempo mínimo de casamento, de prévia separação judicial ou administrativa, ou de tempo mínimo de separação de fato. Se cair na sua prova, pessoa casou ontem, ela pode divorciar hoje? Pode. Pode, porque o objetivo do casamento é propiciar felicidade às pessoas, é estabelecer uma comunhão plena de vida. E vejam que para se ter comunhão plena de vida, é preciso que os dois queiram permanecer casados. Basta um não querer mais, que é sinal indicativo que o casamento se frustrou. Porque as pessoas se casam porque querem ser felizes, mas infelizmente nós não podemos garantir que serão. Nós podemos desejar. Então, basta um querer. Vejam que o único requisito para divórcio, sabe qual é? Estar casado. Nada mais. Para divorciar, basta estar casado. Portanto, não confie na empregada da minha casa. Porque ela continua me humilhando, me ofendendo, dizendo que de lei ela entende. Eu fico ofendida, humilhada, porque eu estudo, e de lei eu não sei nada. E diz ela que de lei ela entende. Nessa de entender de lei, ela diz que orientou a vizinha dela. Falei, você está orientando? Ela falou, eu oriento, porque você sabe que de lei eu entendo. Eu falei, mas eu fiquei curiosa. Eu quis saber o que ela tinha orientado. Foi quando ela me contou que o marido da vizinha era bêbado, drogado, estava desempregado e só chegava em casa de madrugada e dando porrada nela. Falei, que absurdo. Ele faz isso, ela, para você ver. Eu falei, qual foi a orientação que você deu? Não sair de casa. Falei, mas se ela não sair, ela vai continuar apanhando. Não, mas se ela sair, ela vai perder os seus bens. Falei, criatura, ela não vai perder nada, não, porque a partilha dos bens vai ser feita de acordo com o regime que eles escolheram antes de casar. A guarda dos filhos, o juiz hoje vai fazer de tudo para dar guarda compartilhada. Guarda compartilhada hoje é regra, porque ele só vai dar a guarda unilateral, não estou nem te vendo. A guarda unilateral, gente, esse homem é lindo, nossa senhora. Pronto, falei. Ó, minha psicóloga falou que eu tenho que falar tudo o que eu penso para não morrer de câncer. Tá? Então, hoje, só encerrar aqui, tá, Fred? Então, hoje, guarda compartilhada é a regra. E se não for possível, em optando o juiz pela guarda unilateral, ela vai ser deferida àquele que melhor atender, preservar os interesses do menor. Tá? Alimentos. Cônjuge culpado também pode pleitear alimentos do cônjuge inocente, se necessitar. Mas aí, os alimentos só serão fixados para lhe manter, para que ele não morra de fome, para lhe garantir a subsistência. Enquanto que o cônjuge inocente tem direito a alimentos que lhe garantam o mesmo padrão social. Vejam que a questão do nome. Hoje as pessoas praticamente não estão acrescendo ao seu sobrenome, o sobrenome do outro, já pensando nas facilidades da separação. Olha a intolerância das pessoas, né? Mas aqueles que optaram por acrescer o nome do outro, só vão perder se o cônjuge inocente requerer. E ainda que o cônjuge inocente requeira, não perderá se provar prejuízo para a sua identidade ou para a identidade dos seus filhos. Então, que direitos que a vizinha da minha empregada perderia se saísse de casa? Não a subestimem. Ela é foda. Ela sabe direito. Porque criaram um famigerado usucapião familiar, permitindo que um cônjuge ou ex-companheiro possa usucapir a ameação do outro, que o teria abandonado, se ele permanecer no imóvel, mantendo a sua moradia por mais de 2 anos. Usucapião familiar não tem nada a ver com direito de família, porque qualquer ação de usucapião familiar vai tramitar na vara civil, porque o usucapião é forma de constituição de direito de propriedade. Mas é chamado de familiar porque o usucapiente precisa ser ex-cônjuge ou ex-companheiro do outro que o teria abandonado. Essa é a modalidade usucapião que serve para um cônjuge ou companheiro usucapir a ameação do outro que o teria abandonado. E sabe-se lá Deus o que é abandonar. Porque se eu posso divorciar a hora que eu quiser, por que se eu sair de casa eu estou abandonando? Tá certo? É a espécie que exige menos tempo de usucapião. 2 anos apenas. Pronto, eu falei a minha parte, agora tem a parte da Bárbara.
Da Bárbara. Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal aqui do presencial, pessoal de casa. Muito prazer para quem não me conhece. Meu nome é Frederico Neder, sou diretor do Supremo. E é um prazer estar aqui com vocês em mais um evento, mais um Hora H. Reivane, para você não brigar comigo, para você não falar que eu sou intolerante, eu vou te deixar mais uma dica. Uma dica. Mas essa tem que cair na prova, a gente já está estourando o tempo. Então essa tem que cair. Fique à vontade. Bárbara, porque tem muito tempo que não cai defeitos do negócio jurídico. Pessoal, nós somos livres para negociar. Né, minha linda? Quando eu vou lá na nossa loja, nós negociamos a beça, não negociamos? Né? Nós somos livres para negociar. Negócios jurídicos são atos que nós praticamos com o fim imediato de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Por que nós negociamos? Quando nós queremos constituir direitos e, às vezes, precisamos assumir obrigações. Os direitos e deveres decorrentes da negociação são muito mais da vontade do que da lei. Mas, embora, às vezes, a gente seja livre para negociar, a negociação nem sempre é válida. Porque, às vezes, ela apresenta defeitos. E são defeitos do negócio jurídico. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores e simulação. Vou dar um exemplo de lesão. Sempre acontece comigo. Se fôssemos parar para pensar, toda negociação que eu faço é passivo de anulação. Porque ocorre lesão quando alguém premido da necessidade ou por inexperiência assume prestação excessivamente onerosa. Sapato então, bolsa. Quando eu vou na loja da Ana Paula, eu, premente necessidade de adquirir uma roupa nova, assumo uma prestação excessivamente onerosa, porque a gente sempre compra mais do que devia. Mentira, gente, eu faço isso consciente, porque eu tinha escolha, eu poderia ponderar se queria comprar ou não, mas eu sempre faço opção por comprar, porque a gente sempre necessita de uma roupa nova, não é mesmo? Isso é lesão, tá? Então, erro e dolo viciam a negociação, porque a vontade não é esclarecida como deveria ser. Na coação, a negociação está viciada, porque a vontade não é livre. No estado de perigo e na lesão, a negociação está defeituosa, porque a vontade não foi ponderada como deveria ser. A pessoa era incapaz de manifestar de modo inequívoco a sua vontade. Então, fiquem bastante atentos a esses vícios de consentimento que repercutem na negociação, gerando a sua anulabilidade. Ó, eu tenho matéria para falar mais uma hora. Não, chega, já deu. Já acertou todas as questões da prova, já está bom. Paramos por aqui. Não. Diga, Renata. Minha pergunta é a seguinte. Um dia eu faço como progressiva no cabelo. Peraí. Deixa eu te passar o microfone. Rápido, por favor, que nós estamos atrasados. Mas é porque a pergunta é importante, eu preciso saber. Eu faço como progressivo no cabelo. Aí um dia eu estava andando no centro de BH a pé, começou a chover, eu estava sem sombrinha. Óbvio que eu fiquei desesperada. Todo mundo sabe o que ia acontecer, porque minha escova progressiva estava vencida. Aí apareceu um cara vendendo sombrinha. E ele estava cobrando R$100 uma sombrinha. E eu peguei, comprei na hora do meu desespero. Eu quero saber se houve algum vício. Estado de perigo. Alguém sob premente necessidade de salvar-se daquela situação de perigo que era de conhecimento de outro, fez com que ela negociasse circunstâncias que ela jamais negociaria se não tivesse chovendo ou se a progressiva não tivesse vencido. Isso é estado de perigo. Ocorre o estado de perigo. Tadinho, eu sinto seu desespero, é quase que morrer afogada. Né? Ocorre o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar o seu cabelo da chuva, vejam, de um grave dano conhecido da outra parte, vejam, assume prestação excessivamente onerosa, porque sombrinha de camelô não custa R$100 nunca. Ele tirou proveito da situação desesperadora da professora Renata e fez com que ela negociasse o que ela jamais negociaria se o cabelo fosse bom. Seu cabelo é bom, bril. Eu tenho dó de mulheres, a gente tem que reconhecer, as mulheres se... A gente tem que reconhecer, as mulheres se esforçam muito, né? Os homens ao calhado é só tênis, calça jeans, camiseta, do mesmo jeito. Cabelo já sai do banho e faz assim, ó, já fica. Mulheres, vocês merecem nosso reconhecimento. Por que Val precisa ter cabelo bom? É um desperdício, gente. Não, o desperdício é aquele corte. Assim, aquele corte é o desperdício. Molhadinho, correndo, atrasado.
Falei, meu Deus, para que homem precisa ter cabelo bom? Nem de roupa, não. Roupa precisa, não precisa ser roupa chique. Alguém falou que homem não precisa nem de roupa. Precisa, tá? Não calma. Faz isso não, que você desespera a gente. Calma que precisa. Nossa, meu coração até acelerou por um minuto. Vamos parar de falar de bobagem. Reivane, vem cá, vamos falar. Quem vai fazer direito civil, nossa segunda fase? Quem aqui vai fazer a segunda etapa de direito civil? Quantas pessoas de bom gosto, bico fino, né? Isso eu faço bom. Eu fiz. Preciso falar, gente? Mas olha só, pessoal. Na verdade, é a professora Bárbara Brasil que coordena a nossa segunda etapa, mas ela, insuportável, metida, né, numa viagem, né? E ela vai voltar insuportável, nós vamos matar. Mas, infelizmente, ela não pôde comparecer aqui, então eu vou fazer a nossa propaganda aqui, porque realmente eu, no papel de coadjuvante, me sinto extremamente honrada em fazer parte da equipe de Direito Civil do Supremo. Eu que já ministrei aulas em outros cursos preparatórios, isso é meu. O seu telefone está tocando. Eu não estou querendo te interromper, mas... Dani, eu te enforco. Deixa eu conversar com ela aqui. Então, vejam que eu fico muito honrada de fazer parte dessa segunda etapa, exatamente porque ela é extremamente bem organizada. A Bárbara, ela se dedica mesmo, todos os nossos simulados para os alunos presenciais são corrigidos pessoalmente. Os alunos do online também têm um número de peças corrigidas, e ela faz assim tudo com estatística, tudo assim muito bem organizado. E eu, assim, honestamente, nunca vi uma segunda etapa tão fortalecida quanto a nossa Direito Civil. Então, assim, quem quiser nos dar o prazer e quiser confiar no nosso trabalho, eu garanto que não ficarão desamparados. Porque a gente sabe que prova de segunda etapa não é só colocar matéria. Claro que a gente vai colocar porque é a matéria que cai. Mas se precisar colocar o aluno no colo, a gente coloca. Porque a gente sabe que é um momento de muita apreensão, um momento de muita cobrança. Nós temos consciência disso. Aluno de segunda etapa é um aluno carente, né? Para não falar desesperado. Né? Então, assim, podem ficar absolutamente tranquilos, porque nós temos essa consciência e estamos empenhados em fazer isso. Isso acontece não é só com o direito civil, eu bem que sei. Isso acontece também com o direito penal, com o direito de trabalho. A Cris também faz um trabalho fantástico. Mas para aquelas pessoas de bom gosto, bico fino, que quiserem nos dar o prazer, nós estamos aguardando de braços abertos. Então, Reivane, vamos lá. Enquanto Supremo, né? Você falou coadjuvante, não, né? Acho que você é a professora que mais tem aula na turma. Então, assuma seu papel de destaque. É porque eu sou pidona. Mas, pessoal, então fica o nosso convite para quem for fazer a segunda etapa. A gente vai ter presencialmente em Belo Horizonte, curso de Direito Civil, e online no Supremo TV, a segunda etapa de Direito Civil com Reivane, Bárbara e Bruno em Direito Civil, Leandro e Ival em Prática e Processo Civil. Reivane, para eu poder deixar, a Dani deve ter vindo te buscar, né? E aí, para ela poder te levar, antes que ela brigue comigo, quem quiser te acompanhar... Não deve ser pedir dinheiro. Pode ser também. Filho ligando... Se fosse o Henrique, eu ia falar que chegou alguma fatura de cartão de crédito com bolsa ou sapato. Eu não ia entender de jeito nenhum. Agora... É o problema todo que meu marido é daltônico. Meu marido não sabe diferenciar a cor, não. Ele vira assim, outra camisa branca. Não, essa é off-white. Essa é o quê? Essa eu nunca vou falar. Outra bolsa rosa. Não, aquela era rosa bebê. Essa é rosa claro. Para ele é tudo a mesma cor, daltônico, tá? Mas é bom. Reivane, para eu deixar a Dani te levar. Rede social, quem quiser te acompanhar, quem quiser ver dica. A gente está esperando a estreia. Eu trouxe uma oração para fazer. A estreia do Periscope. Vamos falar de rede social primeiro. Eu tô no Periscope, né? Periscope. E eu prometi que eu vou mostrar meu armário de sapatos. Né? Prometi. Eu tô no Periscope com arroba Reivane Jabur, né? Estou no Instagram como Reivane Jabur. E no Facebook, acho que é a mesma coisa. Reivane Jabur. Só jogar Reivane, gente, que vocês não vão achar outra, não. Não, vamos achar uma. A filha da empregada da minha mãe, que acha meu nome lindo, é a única. Reivane, então, muitíssimo obrigado. Tem oração. Meu Deus, tem oração.
proteção da nossa direito civil, você está doido? Nossa Senhora Direito Civil é a maior protetora da face da terra. Ó, Senhor das provas que estais nos concursos, respeitado seja o vosso edital. Venha a nós o teu estilo, seja feita a nossa prova, assim como está no gabarito. O estudo nosso de cada dia, que seja intenso e produtivo. Perdoai-nos as nossas fraquezas no fim de semana e feriado. E na hora que o corpo cansar, nos lembre dos nossos objetivos. Amém. Amém. Aê! Muito obrigada, pessoal, pela oportunidade de estar aqui. Fred, muito obrigada. Até a semana próxima, que nós vamos ter revisão. Isso. Não é isso? Revisão de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira, né? exatamente, os alunos do Supremo. Primeira etapa estão liberados? Tem uma possibilidade? Não sei se vai estar liberado, vai? Também não sei, gente. Desculpa, tem que ver com o acadêmico. Eu estou propondo que liberem, né? Faça um preço baratinho. Mas, para o pessoal que está assistindo a gente durante toda a semana, o Hora H vai estar disponível no YouTube durante toda a semana. Quem quiser concorrer a uma das bolsas que a gente está sorteando, posta qualquer foto, ou daqui, ou assistindo em casa, ou o que for, com a hashtag OAB Supremo, que vai estar concorrendo a uma de nossas segundas fases. Tá joia? Revane, brigadão. Obrigada, eu que agradeço. Gente, um beijo enorme para todos e até a próxima. Até a segunda etapa. Obrigado.